Quando abri a porta de casa naquela tarde, jamais imaginei que minha própria filha estaria me esperando com os olhos injetados de raiva. Vanessa estava parada no meio da sala, de braços cruzados e o rosto completamente desfigurado. Ao lado dela, Sebastião Vilarinho andava de um lado para o outro, como um animal enjaulado, com o celular na mão e as veias do pescoço marcadas pela fúria. Eles nem me deixaram fechar a porta. "Você pirou!" gritou Vanessa, avançando na minha direção com passos apressados. Meu genro quase teve um chilique no caixa eletrônico. As palavras dela ricocheteavam nas paredes, carregadas de um veneno que eu já conhecia muito bem, mas que desta vez não me doía como antes. Sebastião se aproximou, balançando o telefone bem na frente do meu rosto. "Onde está o dinheiro, Rosália?" "O que você fez? O cartão está zerado, não tem um mísero real." A voz dele era um rugido desesperado, como se tivessem lhe roubado algo que lhe pertencia por direito. Mas aquele dinheiro era meu, minha aposentadoria. O fruto de 42 anos trabalhando na fábrica, levantando antes do sol nascer, sacrificando minhas costas e meus joelhos. Larguei minha bolsa na mesinha da entrada com uma calma que até me surpreendeu. Eu mudei meus dados bancários. Disse com a voz firme, olhando para os dois diretamente nos olhos. Agora, minha aposentadoria cai em um novo cartão, um que só eu controlo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vanessa abriu a boca, mas não saiu som algum. Sebastião ficou congelado, o rosto mudando de um vermelho vivo para um branco cadavérico. Foi como se o mundo tivesse parado por um instante. Aquele segundo anterior à explosão que todos sabemos que virá, mas que ninguém pode impedir. "O quê? O que você disse?" gaguejou Vanessa, levando a mão ao peito. "Mãe, você não pode fazer isso. Nós dependemos desse dinheiro. Temos gastos, temos dívidas a pagar." "Dívidas", repeti, sentindo algo dentro de mim se endurecer como aço. "Você está se referindo ao carro novo do Sebastião? Ou às férias em Porto de Galinhas no mês passado? Ou talvez aquela televisão gigante que compraram na semana anterior?" Sebastião deu um passo à frente, o dedo indicador apontado para mim, acusador. "Você mora na nossa casa, come a nossa comida. É o mínimo que pode fazer para contribuir." Suas palavras eram cuspidas, carregadas de um desprezo que ele já nem tentava mais esconder. Senti uma risada amarga subindo pela minha garganta. Nossa casa! Que curioso ele chamá-la assim agora, quando os papéis de propriedade ainda estavam no nome do meu falecido marido e no meu. Esta casa que compramos com tanto esforço, tijolo por tijolo, sacrifício após sacrifício, agora era a casa deles no vocabulário do meu genro. "Esta é a minha casa, Sebastião", eu disse com uma voz que mal reconheci como minha. Firme demais, segura demais. "Vocês vieram morar aqui há 3 anos, lembra? Quando perderam seu apartamento porque não conseguiam pagar o aluguel?" Vanessa soltou um grito engasgado, como se eu a tivesse esbofeteado. "Eu não posso acreditar que você está falando assim comigo. Sou sua filha, sua única filha. Depois de tudo que fizemos por você, é assim que nos paga?" As lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela, mas eram lágrimas de raiva, não de tristeza. Eu as conhecia bem. As tinha visto tantas vezes quando ela não conseguia o que queria. "Tudo o que fizeram por mim?" As palavras saíram mais frias do que eu pretendia. "Diga-me, Vanessa, o que exatamente vocês fizeram por mim?" Ela gaguejou, procurando argumentos no ar. Nós te damos um teto. Cuidamos de você. Cuidam de mim?" Eu a interrompi, sentindo décadas de silêncio se quebrando dentro de mim como um dique rompido. "Cuidam de mim quando me acordam às 6 da manhã para eu preparar o café da manhã, quando eu tenho que lavar a roupa de vocês, passar as camisas do Sebastião, limpar o banheiro que vocês sujam. Isso é cuidar de mim?" Sebastião socou a parede, fazendo o quadro do meu casamento pendurado ali há 45 anos. Tremer. "Você é uma ingrata, uma velha egoísta. Sem a gente, você estaria apodrecendo em algum asilo de 5ª categoria." As palavras dele deveriam ter me ferido. 6 meses atrás, teriam me destruído. Mas hoje, depois do que eu tinha vivido, das humilhações que engoli em silêncio, das noites chorando no meu quarto, enquanto eles riam na sala, gastando minha mesada em seus caprichos, aquelas palavras ricocheteavam em mim sem causar dano algum. "Talvez você tenha razão", eu disse, pegando minha bolsa novamente. "Talvez eu seja uma velha egoísta, mas esta velha egoísta acabou de recuperar a liberdade dela."
Vanessa desabou no sofá, o mesmo sofá que eu havia pago quando o deles quebrou. As mãos dela tremiam enquanto cobria o rosto. Você não pode fazer isso com a gente, mãe. Por favor, Sebastião precisa de tratamentos médicos. Temos compromissos financeiros. Você vai nos arruinar. Eu vou arruinar vocês? Repeti lentamente, deixando cada palavra assentar no ar pesado da sala. Não é irônico? Por 3 anos, vocês viveram da minha aposentadoria. Cada real que eu ganhei com meu suor e meu esforço. E agora que decido que esse dinheiro volte a ser meu, eu sou quem arruína vocês. Sebastião se aproximou de novo, mas desta vez havia algo diferente em seus olhos. Não era mais apenas raiva, era medo. Medo real de perder sua fonte de renda, seu caixa eletrônico pessoal que por tanto tempo funcionou sem protestar. Rosália, sejamos razoáveis, ele disse, tentando suavizar o tom sem sucesso. Podemos chegar a um acordo. Você não precisa ser tão drástica. Olhei para aquele homem que havia entrado na minha família 7 anos atrás com seu sorriso encantador e suas promessas de cuidar da minha filha. O mesmo homem que agora me via apenas como uma fonte de dinheiro, um recurso a ser explorado até que não sobrasse nada de mim. O único acordo que vamos ter, eu disse, caminhando em direção à escada que levava ao meu quarto, é que a partir de hoje meu dinheiro é só meu. E se isso incomoda vocês, bom, a porta está aberta. Vocês sabem onde fica. Eu os deixei ali, no meio da sala, de boca aberta e com os planos desmoronando. Subi cada degrau, sentindo um peso enorme sair dos meus ombros. 69 anos me levaram para aprender essa lição. Que o amor não se compra, que a família de verdade não te explora e que nunca, nunca é tarde para recuperar sua dignidade. Atrás de mim, eu ouvia Vanessa soluçar e Sebastião praguejar em voz baixa, mas pela primeira vez em 3 anos, aqueles sons não me partiam o coração. Apenas me lembravam porque eu havia tomado a decisão mais importante da minha vida naquela manhã, quando entrei no banco e disse as palavras que mudariam tudo. Eu quero mudar meus dados bancários. Preciso de um novo cartão, um que mais ninguém possa tocar. Tudo começou há 3 anos, no enterro do meu marido, Roberto Penteado. Lembro-me do cheiro de cravos brancos misturado ao aroma do café que as vizinhas tinham preparado para os presentes. Lembro-me das mãos de Vanessa, apertando as minhas enquanto eu via o caixão descer, levando consigo 45 anos da minha vida, de risadas compartilhadas, de cafés da manhã em silêncio, de discussões bobas e reconciliações doces. Roberto morreu de um infarto fulminante numa terça-feira de manhã. Estava regando as plantas do jardim, aquelas rosas que ele tanto gostava, quando simplesmente caiu. Quando a ambulância chegou, já era tarde. O médico me disse que ele não sofreu, que foi instantâneo, mas eu sofri. Meu Deus, como sofri! Os primeiros meses naquela casa vazia foram um inferno silencioso. Cada canto gritava a ausência dele. A xícara de café no armário, os chinelos ao lado da cama, a escova de dentes que eu não tive coragem de jogar fora até 6 meses depois. Eu acordava de madrugada esperando encontrá-lo na cozinha lendo o jornal. E a realidade me atingia toda vez como se fosse a primeira. Vanessa vinha me visitar com frequência no começo. Mãe, você não pode ficar sozinha, ela dizia, sentada no sofá da sala onde Roberto e eu tínhamos assistido a tantos filmes. Venha morar com a gente por um tempo, só até você se recuperar. Sebastião concordava ao lado dela com aquele sorriso que na época me parecia genuíno, cheio de preocupação filial. Eu resisti por semanas. Esta casa era meu santuário, o lugar onde eu tinha criado Vanessa, onde cada parede guardava uma lembrança. Mas a solidão pesava como chumbo nos meus ossos. As noites se tornavam eternas. O silêncio era tão denso que eu podia tocá-lo. Então, finalmente aceitei. Só por um tempo, eu disse a eles, até eu aprender a ficar sozinha de novo. Eu arrumei 2 malas com o essencial. Roupas, algumas fotos, o chale de crochê verde que Roberto havia me dado no nosso 20º aniversário. Fechei a porta da minha casa com um nó na garganta, prometendo a mim mesma que voltaria em breve. Que ingênua eu fui! Que cega eu estava! Os primeiros meses na casa de Vanessa foram suportáveis.
Ela trabalhava numa boutique no shopping e Sebastião supostamente estava procurando emprego depois de ter sido demitido da seguradora onde trabalhava. Eu ajudava nas tarefas domésticas, cozinhava, limpava. Isso me fazia sentir útil, necessária. Eu pensava que estava contribuindo para a família, enquanto curava meu coração partido. Mas as coisas começaram a mudar sutilmente. Primeiro foi Sebastião quem me pediu emprestados R$ 500 para um curso que, segundo ele, o ajudaria a conseguir trabalho. Te devolvo no mês que vem, Rosália. Eu prometo. Ele nunca devolveu. Depois, Vanessa precisou de R$ 1.000 para pagar uma dívida do cartão de crédito. É uma emergência, mãe. Se eu não pagar, vão me cobrar juros altíssimos. Também não vi esse dinheiro de volta. No início eu não me importei. Eles eram minha família, minha única família. Se meu dinheiro pudesse ajudá-los, por que não? Roberto sempre dizia que a família vinha em primeiro lugar, que o dinheiro ia e vinha, mas os laços de sangue eram eternos. Eu acreditava nessas palavras como se fossem um evangelho. Um dia, Sebastião chegou com uma proposta. Rosália, eu estava pensando, seria mais fácil se sua aposentadoria caísse direto na nossa conta. Assim, podemos administrar melhor as despesas da casa. Você não precisa se preocupar com nada. Nós cuidamos de tudo. Ele disse isso com tanta naturalidade, como se fosse a coisa mais lógica do mundo. Vanessa apoiou a ideia imediatamente. É verdade, mãe. É mais simples assim. Além disso, você não é boa com números, né? Lembra quando o papai cuidava de todas as finanças? Nós faremos o mesmo. Cuidaremos de você. As palavras dele soavam razoáveis, envoltas em preocupação e amor, ou no que eu acreditava ser amor. Eu assinei os papéis no banco sem ler as letras miúdas. Com fé, dei acesso ao meu cartão. Entreguei o controle dos meus R$ 5.000 mensais sem fazer perguntas. Afinal, eu estava morando debaixo do teto deles, comendo a comida deles, usando a eletricidade deles. Era justo, não era certo. A transformação foi gradual, tão lenta que eu só percebi quando já estava presa. Sebastião começou a me tratar menos como sogra e mais como empregada. Rosália, o café da manhã está demorando. Estou com pressa. Rosália, estas camisas não estão bem passadas. Refaça. Rosália, você limpou o banheiro mal. Ainda tem manchas no espelho. Vanessa parou de me perguntar como eu estava. As conversas sobre o meu dia, sobre os meus sentimentos, sobre o meu processo de luto simplesmente desapareceram. Agora, só falávamos sobre tarefas pendentes, compras que eu precisava fazer, refeições que eu devia preparar. Eu havia me tornado uma sombra naquela casa. Um fantasma útil que cozinhava, limpava e pagava contas sem reclamar. Nos fins de semana, eles saíam para restaurantes caros sem me convidar. É que são lugares muito barulhentos, mãe. Na sua idade, você precisa de descanso, dizia Vanessa, enquanto vestia um vestido cor de coral que eu sabia ter custado pelo menos R$ 800. Reais que saíam da minha aposentadoria. Eu ficava em casa comendo sobras, assistindo a televisão no pequeno quarto que haviam me destinado nos fundos da casa. Um dia, encontrei um recibo esquecido na mesa da cozinha. Era de uma joalheria no shopping mais chique da cidade. Sebastião havia comprado um colar de ouro para Vanessa por R$ 4.000. Meu coração apertou, pois eu usava as mesmas roupas gastas há anos e negava a mim mesma caprichos básicos, como um livro novo ou um bolo da padaria de que eu gostava, enquanto eles esbanjavam luxos com meu dinheiro. Comecei a prestar mais atenção. As saídas noturnas, as roupas novas que apareciam no armário deles toda semana, o carro esportivo que Sebastião comprou com suas economias, embora ele não tivesse trabalhado um único dia em 2 anos. Tudo se encaixava como um quebra-cabeça macabro. Minha aposentadoria não estava sendo usada para as despesas da casa. Estava financiando um estilo de vida que eles não podiam bancar sozinhos. Tentei conversar com Vanessa uma noite enquanto lavávamos a louça. Filha, estive pensando que talvez eu devesse voltar para minha casa. Já faz tempo o suficiente desde que seu pai se foi. Eu preciso aprender a viver sozinha. Minhas mãos tremiam enquanto eu enxaguava um prato. Ela me olhou com olhos frios, tão diferentes dos olhos calorosos da menina que eu tinha criado. Voltar para sua casa, mãe? Não diga bobagem. Aquela casa está abandonada. Além disso, como você vai morar sozinha na sua idade? E se cair? Se ficar doente?
Aqui você está segura. Aqui você está sendo cuidada. Mas não havia amor na voz dela, apenas cálculo. Naquela noite, eu chorei no meu quartinho, abraçando o travesseiro para abafar os soluços. Eu sentia falta de Roberto com uma intensidade que me partia ao meio. Ele nunca teria permitido isso, ele teria me defendido. Mas Roberto estava morto, enterrado sob a terra fria, e eu estava sozinha, enfrentando uma realidade que não queria aceitar. Minha própria filha, o bebê que eu havia amamentado, a menina cujos joelhos eu havia curado após cada queda, a adolescente cujas lágrimas eu tinha secado depois de cada decepção amorosa, estava me usando. Estava me espremendo como se eu fosse um recurso inesgotável. Uma fonte de dinheiro, sem sentimentos, sem dignidade, sem valor além do que eu podia fornecer financeiramente. Mas eu ainda não tinha coragem de fazer nada. Eu ainda me agarrava à esperança de que as coisas melhorariam, de que era apenas uma fase difícil, de que o amor que um dia compartilhamos ressurgiria. Eu mentia para mim mesma todas as manhãs ao acordar, todas as noites ao me deitar. Eu engolia a humilhação, porque a alternativa era aceitar que eu tinha perdido não apenas meu marido, mas também minha filha. Os meses se passaram e a situação só piorou. Sebastião agora nem fingia mais procurar trabalho. Ele se levantava ao meio-dia, tomava o café da manhã que eu preparava sem sequer agradecer e passava o resto do dia no sofá, assistindo a tais esportes ou jogando videogame. Vanessa chegava do trabalho e, em vez de me ajudar com o jantar, se trancava no quarto para falar com as amigas sobre as próximas férias. Numa sexta-feira na noite, enquanto limpava a cozinha, depois que eles saíram para jantar, encontrei a fatura do banco jogada na lixeira. Peguei-a com as mãos trêmulas e a desdobrei sob a luz da lâmpada. Meus olhos percorreram as linhas de despesas: restaurantes, bares, lojas de roupas, spas, academias. Em um único mês, eles haviam gastado R$ 9.000. Minha aposentadoria era de 5.000. O restante vinha dos cartões de crédito, que eu nem sabia que existiam, cartões que estavam sendo pagos com o meu dinheiro do mês seguinte. Sentei-me na cadeira da cozinha sentindo o mundo cambalear ao meu redor. Eles estavam se endividando, vivendo acima das suas possibilidades e usando minha aposentadoria como um poço sem fundo para cobrir seus excessos. Quanto tempo mais isso duraria? O que aconteceria quando eu não pudesse mais pagar as dívidas deles? Eles me jogariam na rua como um trapo velho que já não serve? Naquela noite, deitada na minha cama estreita, olhando para o teto rachado do meu quartinho, tomei uma decisão. Eu precisava saber exatamente o que estava acontecendo com o meu dinheiro. Eu precisava entender a magnitude do problema antes de poder fazer qualquer coisa a respeito. E, acima de tudo, eu precisava recuperar, nem que fosse um pouco, o controle que havia perdido sobre minha própria vida. Na manhã seguinte, levantei-me antes do amanhecer. Como sempre, preparei o café, arrumei a mesa do café da manhã, cozinhei ovos mexidos e torradas, tudo no piloto automático enquanto minha mente trabalhava num plano. Eu precisava de informação, precisava de provas, precisava ver com meus próprios olhos a dimensão do roubo que estavam cometendo contra mim. Quando Vanessa e Sebastião se levantaram, eu já tinha decidido. Eu preciso ir ao banco hoje, anunciei enquanto servia o café. Tenho que resolver uns assuntos pendentes da conta do seu pai. Sebastião levantou os olhos do telefone com uma expressão de alarme instantâneo. Ao banco? Para que você precisa ir ao banco? Se precisar de algo, eu posso ir por você. O tom dele era ansioso demais, controlador demais. São coisas pessoais. Respondi com firmeza, surpreendendo a mim mesma. Documentos que preciso assinar, coisas da herança. Menti sem piscar, e a mentira saiu tão naturalmente que quase me assustei. Vanessa trocou um olhar preocupado com Sebastião. Mãe, não acho que seja uma boa ideia você sair sozinha. Deixa eu te acompanhar, saio do trabalho às 3. Podemos ir juntas. Mas eu sabia que se ela me acompanhasse, eu jamais conseguiria as respostas que precisava. Eu vou sozinha, eu disse. E havia algo novo na minha voz, algo que os fez recuar levemente. Às 10 da manhã, não se preocupem comigo. Peguei minha bolsa e saí de casa antes que pudessem continuar protestando.
O banco ficava a 20 minutos de ônibus. Durante o trajeto, meu coração batia tão forte que pensei que todos os passageiros podiam ouvir. O que eu iria descobrir? Eu realmente queria saber a verdade, mas já era tarde para voltar atrás. Eu havia cruzado uma linha invisível naquela manhã e não havia retorno. No banco, uma jovem executiva chamada Bruna me atendeu com um sorriso profissional. Bom dia, senhora. Em que posso ajudá-la? Os olhos dela eram amáveis, sem julgamento, e isso me deu a coragem que eu precisava. Eu preciso ver todas as movimentações da minha conta dos últimos 3 anos. Eu disse, a voz quase um sussurro. Todos os depósitos e todos os saques. Quero um extrato completo. Bruna assentiu e começou a digitar no computador. Depois de alguns minutos, a impressora cuspiu página após página de informação. Quando terminou, havia um maço de quase 50 folhas na minha frente. A senhora deseja revisar aqui ou prefere levar para casa? Ela perguntou. Vou revisar aqui, respondi, pegando o maço com as mãos que mal tremiam. Sentei-me em uma das cadeiras da sala de espera e comecei a ler. E a cada página que passava, eu sentia meu coração se encolher, ficar mais duro, mais frio. Os números não mentiam. Em 3 anos, eles haviam gastado mais de R$150 mil da minha aposentadoria. R$150 mil que eu havia ganhado com 42 anos de trabalho, levantando antes do sol, sacrificando minha saúde, meus joelhos que agora rangiam a cada passo, minhas costas que doíam todas as noites. Havia saques de R$1.000 em lojas de eletrônicos, R$2.500 em restaurantes de luxo, R$4.000 numa joalheria, R$8.000 numa agência de viagens. Compras e mais compras, luxos e mais luxos, tudo pago com meu esforço, com minha dor, com minha dignidade. Mas o pior não eram os gastos grandes. O pior eram os pequenos detalhes que revelavam a verdadeira natureza da traição. Saques de R$50 em bares, às 2 da manhã, R$200 em salões de beleza toda semana, R$500 em roupas todo mês. Enquanto eu usava os mesmos 3 vestidos gastos que havia trazido da minha casa, enquanto me negava a comprar os remédios para minha artrite, porque não queria ser um fardo, eles desfilavam com roupas novas e unhas perfeitas. Bruna se aproximou depois de 1 hora com uma expressão de preocupação. A senhora está bem? Posso lhe trazer um copo d'água? Foi então que percebi que as lágrimas rolavam pelo meu rosto sem que eu tivesse notado. Eu estou bem, menti, secando as lágrimas com as costas da mão. Só preciso saber de uma coisa. É possível mudar os dados bancários da minha conta? Fazer com que minha aposentadoria caia em uma conta nova, um cartão que só eu tenha? Os olhos de Bruna se iluminaram de compreensão. Ela já tinha visto isso antes. Eu soube pela forma como ela assentiu. Claro que é possível, senhora. E posso ajudá-la agora mesmo, se desejar. Só preciso que me mostre sua identidade e assine alguns formulários. Minha mão se moveu em direção à minha bolsa quase por instinto próprio. Sim, eu disse, e minha voz soou mais firme do que eu me sentia. Sim, eu quero fazer isso agora. Quero uma conta nova, um cartão novo, algo que só eu possa tocar. Bruna trabalhou rápido e eficientemente. Ela me explicou cada passo do processo, cada formulário que eu assinava. Em menos de 1 hora, eu tinha uma conta completamente nova com um cartão que chegaria ao meu endereço em 5 dias úteis. Minha aposentadoria do próximo mês cairia diretamente ali, em um lugar onde Vanessa e Sebastião não poderiam alcançá-la. Há mais alguma coisa que possa fazer pela senhora? Perguntou Bruna quando terminamos. Havia algo nos olhos dela, uma mistura de admiração e tristeza, como se ela entendesse exatamente o que estava acontecendo. Sim, eu disse, surpreendendo-me novamente. Eu quero cópias adicionais desses extratos bancários. 3 jogos completos. Se eu ia fazer aquilo, se eu ia recuperar minha vida, eu precisava estar preparada para o que viria depois. Saí do banco com minha bolsa mais pesada, carregando não apenas os papéis, mas também uma nova determinação. O sol brilhava mais forte do que quando eu havia entrado, ou talvez fosse só que eu podia vê-lo melhor agora. Por 3 anos, eu tinha vivido numa névoa de dor e manipulação. Mas aquela névoa estava se dissipando, revelando uma verdade feia, mas libertadora. No ônibus de volta,
Abracei minha bolsa contra o peito e olhei pela janela. Passamos em frente à padaria onde Roberto costumava me comprar pão doce aos domingos. Passamos em frente ao parque onde Vanessa havia aprendido até andar de bicicleta. Passamos em frente à igreja onde havíamos nos casado há 45 anos. Todas aquelas lembranças, todas aquelas memórias lindas. E, no entanto, aqui estava eu, uma mulher de 69 anos, tendo que me proteger da minha própria filha. Quando cheguei em casa, Vanessa estava no trabalho e Sebastião roncava no sofá com a televisão ligada, mostrando algum jogo de futebol. Subi silenciosamente para o meu quarto e guardei os papéis no fundo da minha mala, debaixo das roupas íntimas e das meias velhas. Ninguém procuraria ali. Ninguém pensaria que eu, a velha boba que se deixava manipular, teria a astúcia de esconder provas. Sentei-me na cama e olhei ao redor do meu quartinho. As paredes cor de creme descascadas, a janela que dava para o beco dos fundos, o armário minúsculo, onde mal cabia minha roupa. Este não era um quarto para uma hóspede querida. Era um quarto de serviço, um lugar para guardar a empregada que cozinhava, limpava e pagava as contas. Mas em 5 dias, quando meu novo cartão chegasse, tudo mudaria. Em 5 dias, eu começaria a recuperar não apenas meu dinheiro, mas algo muito mais valioso. Minha dignidade, meu valor próprio, meu direito de existir como algo mais do que uma fonte de renda para pessoas que haviam esquecido o que significava amar. Os 5 dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Toda manhã eu acordava me perguntando se aquele seria o dia em que o cartão chegaria. Toda vez que eu via o carteiro, meu coração disparava. Mas eu tinha que agir normalmente, não levantar suspeitas, continuar sendo a Rosália submissa e obediente que eles esperavam. Sebastião notou algo diferente em mim no 3º dia. Eu estava servindo o jantar quando ele me olhou com os olhos semicerrados. — Você está estranha ultimamente, Rosália? Aconteceu alguma coisa? O tom dele era acusador, como se eu não tivesse o direito de ter pensamentos próprios. — Estou bem, respondi, mantendo o olhar no prato de frango que estava servindo. Só um pouco cansada, sabe? A idade. Deixei meus ombros caírem um pouco mais, minha voz soar mais fraca. Era um papel que eu tinha interpretado por 3 anos. Mais alguns dias não fariam diferença. Vanessa chegou em casa naquela noite com sacolas de compras. Mais uma vez, reconheci os logotipos das lojas caras do shopping. — Mãe, preciso que você passe a ferro este vestido cor de lavanda para amanhã. Tenho um jantar importante com umas amigas, disse ela, deixando as sacolas no meu quarto como se fosse a coisa mais natural do mundo. Olhei para aquele vestido que provavelmente custou R$700 da minha aposentadoria. E algo dentro de mim se quebrou de vez. — Por que você não passa? As palavras saíram antes que eu pudesse detê-las. Vanessa se virou para mim com os olhos arregalados. — O que você disse? A voz dela tinha um tom perigoso, o mesmo tom que ela usava quando era adolescente e não conseguia o que queria. — Nada, apressei-me a dizer, odiando minha covardia, mas sabendo que tinha que esperar. Apenas mais 2 dias até o cartão chegar. Mais 2 dias e eu poderia parar de fingir. Vou passar depois de lavar a louça. O 4º dia foi quando quase estraguei tudo. Eu estava limpando o quarto de Vanessa e Sebastião, algo que eu fazia toda semana, mesmo que matasse minhas costas, quando vi um envelope aberto na escrivaninha. Era um extrato de um cartão de crédito que eu não conhecia. A curiosidade foi maior que a prudência, e eu o tirei do envelope. O saldo era de R$250 mil de dívida em um cartão que eu nunca tinha visto. Revisei as cobranças com as mãos trêmulas. Restaurantes, viagens, roupas, joias, 1 mês na praia, que eles tinham tirado no verão passado, enquanto eu ficava sozinha em casa. A televisão de tela gigante na sala, os móveis novos da sala de jantar. Tudo havia sido comprado a crédito, e eu sabia exatamente quem estava pagando esses créditos todo mês. Ou melhor, tentando pagá-los, porque claramente não era suficiente. Eles estavam se afundando em dívidas enquanto drenavam minha aposentadoria. E quando meu dinheiro não fosse mais suficiente, o que fariam? Me expulsariam? Me obrigariam a vender minha casa para pagar os caprichos deles? Ouvi passos na escada e rapidamente coloquei o envelope de volta onde o havia encontrado. Sebastião entrou no quarto e me encontrou tirando o pó da mesinha de cabeceira com as mãos visivelmente trêmulas. — O que você está fazendo aqui? Ele perguntou com desconfiança. — Limpando,
respondi sem olhar para ele. Como todas as quintas-feiras. Ele ficou parado na porta por um momento longo e desconfortável, antes de resmungar algo ininteligível e sair. Saí daquele quarto com o coração batendo tão forte que pensei que ia desmaiar. Tinha estado perto demais. No 5º dia, finalmente o cartão chegou. Ouvi o carteiro deixar a correspondência na caixa de correio por volta das 11 da manhã. Vanessa estava no trabalho e Sebastião tinha saído para se encontrar com amigos, provavelmente para gastar mais dinheiro que não tinham. Eu estava sozinha. Corri para a porta com uma energia que não sentia há anos. Minha mão tremia tanto que mal conseguia abrir a caixa de correio. Lá estava, entre as contas e a publicidade inútil, um envelope oficial do banco com o meu nome, apenas o meu nome, não o da Vanessa, não o do Sebastião, o meu. Eu o abri com dedos desajeitados e peguei o novo cartão. Era prateado, brilhante sob a luz do sol e parecia liberdade nas minhas mãos. Meu nome estava gravado em letras elegantes. Rosália Penteado. Não era apenas um cartão, era uma chave para uma nova vida. Coloquei o envelope na minha bolsa e entrei na casa. Eu tinha que ativar o cartão, mudar a senha, garantir que tudo funcionasse corretamente. Liguei para o número que vinha nas instruções e segui cada passo meticulosamente. Quando a voz automatizada me confirmou que meu cartão estava ativo e que meu próximo depósito de aposentadoria chegaria em 2 dias, senti uma onda de alívio tão intensa que tive que me sentar. 2 dias. Em 2 dias, quando Sebastião tentasse sacar dinheiro do caixa eletrônico, como fazia sempre no primeiro dia de cada mês, não haveria nada. A conta estaria zerada. E então viria o confronto que eu vinha adiando por 3 anos. Naquela noite, Vanessa chegou de mau humor. Ela teve um dia difícil na boutique, segundo ela, embora eu suspeitasse que tinha mais a ver com uma cliente ter devolvido algo que ela havia comprado com meu dinheiro. "Mãe, o que tem para o jantar?" perguntou sem sequer me cumprimentar. "Frango assado com batatas", respondi, colocando os pratos na mesa, como sempre às quintas-feiras. Sebastião chegou pouco depois, cheirando a cerveja e com os olhos vidrados. Sentou-se à mesa sem lavar as mãos e começou a se servir sem esperar que eu me sentasse. "Este frango está seco", reclamou depois da primeira mordida. "Você não pode cozinhar algo decente por uma vez?" Algo dentro de mim se endureceu. Olhei para aquele prato de comida que eu havia preparado com ingredientes comprados com meu dinheiro, num fogão que eu havia pago, numa casa que era minha. "Se você não gosta", eu disse com uma voz que não reconheci como minha, "pode cozinhar você mesmo amanhã." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Vanessa parou de mastigar e me olhou como se eu tivesse criado uma segunda cabeça. Sebastião soltou o garfo com um ruído metálico contra o prato. "O que você acabou de dizer?" perguntou ele com a voz perigosamente baixa. "O que você ouviu?" respondi, levantando-me da mesa. "Estou cansada, vou para o meu quarto." E eu saí, deixando-os de boca aberta, sentindo seus olhares de incredulidade cravados nas minhas costas. No meu quarto, sentei-me na cama e peguei o novo cartão na minha bolsa. Eu o segurei sob a luz da lâmpada e vi meu reflexo distorcido na superfície prateada. Esta mulher do reflexo, com suas rugas e seus cabelos grisalhos, com suas mãos manchadas por anos de trabalho. Esta mulher era eu. E esta mulher acabava de dar o primeiro passo real em direção à sua liberdade. Escondi o cartão no mesmo lugar onde havia escondido os extratos bancários. Amanhã seria sábado, depois de amanhã, domingo, e na segunda-feira, o primeiro dia do mês, quando minha aposentadoria caísse na conta nova e não na velha, minha verdadeira batalha começaria. Mas desta vez, eu não estaria lutando de mãos vazias. Desta vez, eu teria algo que eles haviam subestimado por tempo demais, minha própria vontade de sobreviver. Deitei-me naquela noite com uma mistura de medo e antecipação. Eu sabia que o que viria seria feio, doloroso, provavelmente devastador, mas também sabia que não havia outra opção. Eu tinha chegado ao fim de um caminho, e a única direção possível era para frente, em direção à luz, em direção à liberdade, mesmo que o preço fosse perder as únicas pessoas que me restavam neste mundo. Porque no final, que valor tinham essas pessoas se só me viam como um meio para financiar suas vidas? Que tipo de amor era aquele que só existia enquanto o dinheiro fluía?
Tinha chegado a hora de descobrir se restava algo real por baixo de toda aquela ganância ou se eu havia perdido minha filha muito antes do que queria admitir. O fim de semana transcorreu em uma tensão estranha. Vanessa e Sebastião me olhavam com desconfiança, como se soubessem que algo havia mudado, mas não conseguiam identificar exatamente o que. Eu segui minha rotina habitual, cozinhando, limpando, lavando a roupa deles, mas havia uma diferença sutil em como eu fazia. Eu não pedia mais desculpas por tudo, não abaixava mais a cabeça quando Sebastião resmungava suas queixas. No domingo à noite, enquanto eu preparava o jantar, ouvi Sebastião falando ao telefone na sala. A voz dele estava tensa, nervosa. Eu digo que preciso desse empréstimo para amanhã. Sim, eu sei. Olha, minha sogra nos ajuda todo mês, mas há um atraso desta vez. São só alguns dias. Ele mentia com tanta naturalidade que me enojou. Ele já estava procurando outros meios de conseguir dinheiro, antecipando problemas que nem sequer sabia que estavam vindo. Naquela noite, mal consegui dormir. Eu me revirava na cama, olhando para o teto, ensaiando em minha mente o que diria quando chegasse a hora. As palavras eram pesadas na minha língua, décadas de silêncio acumulado, esperando finalmente vir à tona. Às 3 da manhã, levantei-me e fui para a cozinha fazer um chá de camomila. Sentei-me à mesa escura, iluminada apenas pela luz da geladeira, e segurei minha xícara com as 2 mãos. Nesta mesma mesa, Roberto e eu tínhamos compartilhado milhares de cafés da manhã. Nesta mesa, eu tinha ajudado Vanessa com o dever de casa quando ela era criança. Nesta mesa, havíamos celebrado aniversários, natais, formaturas. Como eu havia chegado a este ponto? Em que momento o amor havia se transformado em transação? A segunda-feira amanheceu com um céu cinzento que ameaçava chuva. Eu me levantei cedo, como sempre, mas desta vez meu estômago estava embrulhado. Preparei o café da manhã em silêncio, ouvindo cada ruído da casa, esperando o momento inevitável. Sebastião desceu por volta das 9, já vestido. Vou ao banco? Ele anunciou, pegando as chaves do carro. Preciso sacar dinheiro. Ele não olhou para mim ao dizer. Nunca olhava quando falava sobre dinheiro, como se eu fosse apenas um objeto do qual extrair recursos. Tenha um bom dia, eu disse com a voz neutra, embora meu coração batesse tão forte que pensei que ele poderia ouvir. Sebastião saiu batendo a porta, e eu fiquei imóvel ao lado do fogão, contando os minutos. Vanessa ainda estava dormindo. Ela tinha chegado tarde na noite anterior de uma saída com as amigas, provavelmente gastando mais dinheiro que não tinham em coquetéis e petiscos caros. Eu limpei a cozinha lentamente, organizando cada objeto com precisão milimétrica, adiando o momento de subir para o meu quarto. Finalmente, subi e peguei meu novo cartão no esconderijo. Eu o segurei nas mãos e respirei fundo. Em algum lugar da cidade, Sebastião estava em frente a um caixa eletrônico, inserindo o cartão antigo, esperando que saíssem as notas que ele vinha gastando por 3 anos, sem remorso algum. Mas desta vez nada sairia. Desta vez, o caixa lhe diria que não havia fundos disponíveis. Não precisei esperar muito. 20 minutos depois, ouvi o carro chegar com um rangido de pneus. A porta abriu com tanta força que bateu na parede. Os passos de Sebastião subiram as escadas como uma debandada. Vanessa! Vanessa, acorda! A voz dele estava carregada de pânico e fúria. Ouvi Vanessa resmungar, ainda sonolenta. O que está acontecendo? Que horas são? A voz dela soava irritada, confusa. O cartão não funciona. Não tem dinheiro na conta. Nada. O caixa me deu uma mensagem de fundos insuficientes. Tentei 3 vezes e nada. Que diabos está acontecendo? Sebastião estava gritando agora, a voz subindo 1/8 a cada palavra. Houve um silêncio, depois passos apressados. Vanessa devia estar checando o telefone, entrando no aplicativo do banco. Não pode ser, ouvia murmurar. Deve haver um erro. A aposentadoria da mãe sempre cai no primeiro dia do mês. Sempre. Pois hoje não caiu e estamos com a conta no vermelho. Tenho pagamentos a fazer hoje. Prometi dinheiro ao Ivan. O que eu vou dizer a ele? Sebastião parecia desesperado agora, sua máscara de controle completamente desintegrada. Vou ligar para o banco, disse Vanessa, e eu podia ouvir o medo na voz dela. Medo de que a fonte de renda dele estivesse secado. Medo de ter que enfrentar as consequências de 3 anos de gastos descontrolados.
Desci as escadas lentamente, segurando o corrimão. Cada passo era deliberado, medido. Quando cheguei ao final, Vanessa estava ao telefone, ainda de pijama, com o cabelo despenteado e o rosto pálido. Sebastião andava de um lado para o outro como um animal enjaulado, praguejando entre dentes. Vanessa me viu e seus olhos se cravaram em mim com uma intensidade que teria sido aterrorizante em outro momento. O banco disse que não há erro, ela disse lentamente, abaixando o telefone. Diz que a conta está ativa, mas que não recebeu nenhum depósito neste mês. Isso é impossível, explodiu Sebastião. A aposentadoria da Rosália sempre chega no primeiro dia, sempre. Ele se virou para mim com os olhos injetados de sangue. O que você fez, velha? Você falou com alguém? Houve algum problema com sua aposentadoria? Respirei fundo, sentindo todo o medo, toda a ansiedade dos últimos dias se transformar em uma calma estranha e fria. Não houve nenhum problema com minha aposentadoria, eu disse com a voz clara e firme. Na verdade, ela chegou pontualmente esta manhã. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eu podia ouvir o tic-tac do relógio da sala, o zumbido da geladeira na cozinha, o bater do meu próprio coração. O quê? Vanessa foi a primeira a falar. A voz dela era apenas um sussurro. O que você quer dizer com chegou? Quero dizer exatamente isso, respondi, mantendo minha postura ereta, apesar dos meus joelhos tremerem. Minha aposentadoria chegou esta manhã. Está segura na minha conta nova, uma conta que só eu controlo. Sebastião deu um passo na minha direção com os punhos cerrados. O que você fez? A voz dele era um rugido baixo e perigoso. Você mudou a conta. Quando? Por quê? Há uma semana, eu disse, e havia algo libertador em finalmente dizer a verdade. Eu fui ao banco, abri uma conta nova e mudei os dados para que minha aposentadoria caísse lá, onde mais ninguém pode tocar. Vanessa levou as mãos à boca. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela, mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de raiva e pânico. Mãe, você não pode fazer isso. Esse dinheiro, nós dependemos desse dinheiro. Como vamos pagar as contas? Como vamos comer? Eu olhei nos olhos da minha filha, a menina que eu tinha carregado nos braços, que eu tinha consolado durante pesadelos, que eu tinha aplaudido em cada conquista. Da mesma forma que eu tive que me virar por 42 anos antes de me aposentar. Eu disse com a voz firme. Trabalhando. Sebastião explodiu. Você é uma egoísta, uma velha ingrata. Você morou sob nosso teto, comeu nossa comida, nós te demos tudo. Ele se aproximou tanto que eu podia ver as veias pulsando no pescoço dele. Seu teto? Eu repeti, e agora minha voz também subiu. Seu teto, Sebastião. Esta casa tem meu nome na escritura, esta casa que comprei com Roberto há 35 anos. Vocês vieram morar aqui porque não tinham para onde ir. E, em vez de me agradecerem, me transformaram em sua empregada e em seu caixa eletrônico. Tirei da minha bolsa o maço de papéis que eu havia guardado, os extratos bancários que eu havia impresso no banco. Deixei-os cair sobre a mesa da sala de jantar com um ruído seco. Querem falar de números? Então, vamos falar. Em 3 anos, vocês gastaram mais de R$150 mil da minha aposentadoria. R$150 mil que ganhei com meu suor, com meu sangue, com minha saúde destruída. Vanessa se aproximou dos papéis com as mãos trêmulas. Os olhos dela percorreram as páginas e eu vi o rosto dela mudar de vermelho para branco. Mãe, Nós... Vocês o quê? Eu a interrompi. Pensaram que eu nunca perceberia? Ou pensaram que eu era muito boba, muito velha, muito arrasada pela morte de Roberto para me defender? Minha voz falhou um pouco ao mencionar o nome do meu marido, mas me recuperei rapidamente. Pensaram que podiam continuar me sugando até que não sobrasse nada de mim. Sebastião arrancou os papéis das mãos de Vanessa e começou a folheá-los freneticamente. Eu vi os olhos dele se moverem da esquerda para a direita, reconhecendo cada cobrança, cada gasto excessivo, cada luxo que eles haviam se permitido com o meu dinheiro. O rosto dele passou por uma série de expressões: surpresa, vergonha por um breve segundo e depois, pura raiva. Isto não prova nada, ele disse por fim, embora sua voz tivesse perdido a convicção. Isto são despesas normais de uma casa, comida, serviços, manutenção, mas ambos sabíamos que ele estava mentindo. Os números não mentiam.
Despesas normais. Peguei os papéis e apontei para uma linha específica. R$ 4.000 numa joalheria? Isso é uma despesa normal, Sebastião? Ou estes R$ 8.000 numa agência de viagens para umas férias na praia, para as quais eu não fui convidada? Meu dedo se movia de linha em linha, expondo cada mentira, cada engano. Vanessa desabou no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. Mãe, por favor, a gente não queria que você se sentisse mal. Pensamos que você queria nos ajudar. Você sempre disse que a família vinha em primeiro lugar. A família vem em primeiro lugar, repeti, sentindo as palavras queimarem minha garganta. Mas vocês não me trataram como família, Vanessa. Me trataram como um recurso, como uma fonte de dinheiro que podiam explorar sem consequências. Você está exagerando, gritou Sebastião, socando a mesa com o punho. Nós te demos um lugar para morar, te demos comida, te demos companhia. Me deram um quartinho do tamanho de um armário, eu disse, sentindo décadas de dor se concentrando no meu peito. Me puseram para trabalhar como empregada na minha própria casa. Me fizeram sentir que eu era um peso, que eu devia ser grata pelas migalhas de afeto que me davam. E tudo isso enquanto vocês gastavam meu dinheiro em luxos que eu jamais poderia pagar. Vanessa levantou o olhar com rios de maquiagem borrada manchando suas bochechas. O que devemos fazer agora? Mãe, temos dívidas, compromissos. Não podemos simplesmente viver sem sua ajuda. Não é a minha ajuda, eu a corrigi firmemente. É o meu dinheiro, minha aposentadoria, o fruto de 42 anos de trabalho que você e seu marido têm roubado sistematicamente. A palavra roubar ficou suspensa no ar como uma acusação inegável. Sebastião deu um passo ameaçador na minha direção. Cuidado com o que você diz, velha. Roubar é uma palavra muito forte. Você pode ter problemas fazendo acusações assim. Você está me ameaçando? Eu perguntei e, para minha surpresa, não senti medo. Apenas senti uma fúria fria e calculada, porque eu tenho todos estes documentos. Tenho provas de cada real que vocês tiraram da minha conta sem meu consentimento explícito. Eu tenho a assinatura que vocês me fizeram colocar naqueles papéis do banco, dizendo que era para simplificar as coisas. Você quer falar de problemas legais, Sebastião? Ele recuou levemente, a realidade da situação finalmente penetrando seu cérebro. Vanessa o olhava com os olhos arregalados, provavelmente calculando as implicações do que eu estava dizendo. Você não iria à polícia? Disse Vanessa com a voz trêmula. Você não faria isso. Eu sou sua filha. Você é minha filha. Eu assenti, sentindo meu coração se partir ao dizer as próximas palavras. E é exatamente por isso que estou te dando uma chance que você não merece. Não vou à polícia, não vou denunciar vocês, mas a partir de agora meu dinheiro é só meu. E o que a gente deve fazer? Sebastião havia mudado da raiva para uma espécie de desespero patético. Temos R$ 250.000 em dívidas de cartão de crédito. O banco está nos pressionando. O Ivan vai me matar se eu não pagar o que devo a ele. Esses são problemas de vocês, eu disse, sem abrandar minhas palavras. Problemas que vocês mesmos criaram, vivendo acima das suas possibilidades. Eu não sou responsável pelas suas más decisões financeiras. Vanessa levantou-se abruptamente do sofá. Eu não posso acreditar que você seja tão cruel. O que aconteceu com você? A mãe que eu conhecia jamais faria isso. Você está nos abandonando. A voz dela estava cada vez mais histérica. Eu estou abandonando vocês? Senti uma risada amarga subindo pela minha garganta. Eu, Vanessa? Vocês me abandonaram há 3 anos, quando decidiram que eu só valia o que podia fornecer financeiramente. Me abandonaram toda vez que me fizeram sentir como um peso. Me abandonaram quando transformaram minha dor pela morte do seu pai em uma oportunidade para me explorar. Isso não é verdade, ela gritou, mas os olhos dela diziam o contrário. Ela sabia que era verdade. Em algum lugar profundo, ela sabia. Sebastião começou a andar de novo, passando as mãos pelos cabelos. Tem que haver uma solução, Rosália. Sejamos razoáveis. Podemos chegar a um acordo. Nós te daremos uma mesada. Você poderá ficar com parte do seu dinheiro, mas precisamos que você contribua. É o justo. Justo? As palavras quase me fizeram rir. Você quer falar de justiça? Certo. Vamos falar de justiça. Por 3 anos, eu cozinhei, limpei, lavei, passei a ferro e ainda paguei todas as contas de vocês. Fiz o trabalho de uma empregada doméstica sem receber sequer um obrigado. Você sabe quanto custa uma empregada doméstica em tempo integral?
Cerca de R$ 4.000 por mês, multiplicado por 36 meses. Isso dá R$ 144.000 que vocês me devem pelo meu trabalho. Vanessa abriu a boca para protestar, mas eu continuei, minha voz ganhando força a cada palavra. Somado aos R$ 150.000 da minha aposentadoria que vocês gastaram, vocês me devem mais de R$ 290.000. Então não me fale de justiça, Sebastião. Não quando a única injustiça aqui foi o que vocês fizeram comigo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eles tinham ficado sem argumentos, sem defesas, nus diante da verdade que eu acabara de expor. Eu vi Vanessa olhar para Sebastião procurando apoio, mas ele estava pálido como um fantasma. Então, o quê? Perguntou Vanessa por fim com a voz baixa. Você vai nos expulsar da sua casa? A pergunta ficou flutuando no ar. Eu estava esperando que a fizessem. Esta é a minha casa, eu disse lentamente, e vocês são bem-vindos para ficar se quiserem, mas sob os meus termos. Vocês pagarão aluguel, comprarão a própria comida, limparão o que sujarem e não verão mais um único real da minha aposentadoria. Aluguel? Sebastião quase engasgou com a palavra. Você vai nos cobrar aluguel? Somos família. Exatamente, respondi. E se vocês realmente me consideram família, e não apenas uma fonte de renda, então não deve haver problema em contribuir de forma justa para as despesas da casa. Vanessa começou a soluçar novamente, mas desta vez os soluços soavam diferentes, menos manipuladores, mais genuínos. Mãe, a gente não pode pagar aluguel, mal conseguimos pagar nossas dívidas. Então sugiro que Sebastião arrume um emprego. Eu disse, sem suavizar minhas palavras, ou que você arrume um melhor, ou que vendam aquele carro esportivo que compraram no ano passado. Há soluções, Vanessa, só que nenhuma dessas soluções sou eu. Sebastião cerrou a mandíbula. Você é uma velha amarga e egoísta. Seu marido teria vergonha de você. A menção de Roberto me atingiu como um soco físico. Por um momento, a dor foi tão intensa que quase cambaleei. Mas então pensei em Roberto, no homem que ele tinha sido, nos seus valores, na sua integridade, e eu soube exatamente o que ele teria pensado desta situação. Roberto teria vergonha, eu disse com a voz trêmula, mas firme, mas de vocês, de como trataram a mãe dele, de como se aproveitaram da dor dela, de como a transformaram em uma escrava na própria casa. Roberto jamais teria permitido isso. Eu me virei e comecei a subir as escadas em direção ao meu quarto. Vocês têm até o final do mês para decidir, eu disse sem olhar para trás. Ou pagam R$ 1.800 de aluguel e começam a se comportar como inquilinos respeitosos, ou procuram outro lugar para morar. Atrás de mim, ouvi Vanessa desabar em soluços e Sebastião praguejar em voz baixa. Ouvi o som de papéis sendo jogados e algo se quebrando no chão, mas continuei caminhando. Passo a passo, até chegar ao meu quartinho e fechar a porta atrás de mim. Sentei-me na cama, tremendo dos pés à cabeça. Eu tinha feito. Finalmente, eu tinha feito. Tinha dito todas as verdades que vinha guardando por 3 anos. E, embora meu coração doesse como se tivessem o arrancado do meu peito, eu também sentia algo mais. Algo leve e frágil, mas inegavelmente real. Sentia esperança. Os dias seguintes foram um inferno de guerra fria. Vanessa e Sebastião mal me dirigiam a palavra. Eles comiam em silêncio quando eu estava presente, ou simplesmente se trancavam no quarto com comida que compravam fora. A casa parecia um campo minado onde qualquer movimento poderia detonar uma explosão. Mas eu tinha tomado uma decisão e não ia recuar. Pela primeira vez em 3 anos, comprei comida só para mim. Guardei minhas coisas em uma prateleira separada da geladeira com um bilhete que dizia Rosália. Senti-me ridícula fazendo isso, como uma colega de apartamento desconfiada, mas era necessário. Eu precisava estabelecer limites que deveriam ter existido desde o início. No 3º dia após o confronto, ouvi Vanessa chorando no quarto dela. Meu instinto materno me impulsionou a subir, a consolá-la, a resolver as coisas como eu sempre havia feito. Mas me forcei a ficar sentada na cozinha, tomando meu chá, lembrando-me de que consolá-la agora seria me render. Seria voltar ao padrão de sempre, onde eu cedia e eles ganhavam. Sebastião tentou uma tática diferente no 4º dia. Ele veio para a cozinha, onde eu estava preparando meu almoço, e sentou-se à mesa com uma expressão contrita. Rosália, a gente precisa conversar?
Ele disse com um tom que suponho deveria soar conciliador. Fale, respondi sem parar de picar verduras para minha salada. Olha, eu sei que as coisas fugiram do controle. Eu admito, mas nós somos família. Deveríamos conseguir resolver isso de forma civilizada. Suas palavras pareciam ensaiadas, como se ele as tivesse praticado em frente ao espelho. Estou sendo civilizada, eu disse, virando-me para olhá-lo. Eu dei a vocês opções claras, pagar aluguel e contribuir de forma justa ou procurar outro lugar. Não vejo o que há de incivilizado nisso. Mas R$ 1.800 é demais, ele protestou. Você sabe que a gente não tem esse dinheiro. R$ 1.800 por um quarto nesta área da cidade é uma pechincha. Eu respondi firmemente. E se vocês não têm esse dinheiro, então sugiro que ajustem seus gastos. Cancelem os serviços de streaming, vendam a televisão gigante, parem de comer fora, como eu tive que fazer por anos quando Roberto e eu estávamos pagando por esta casa. Sebastião cerrou a mandíbula. Vanessa está muito mal, ela chora o tempo todo, diz que você está o rejeitando, que não a ama mais. Essas palavras me atingiram como facadas, mas eu me mantive firme. Eu amo minha filha, sempre amarei. Mas amar alguém não significa permitir que te destruam, não significa deixar que te usem até que não sobre nada de você. Ela nunca quis te machucar, insistiu Sebastião, mas até ele parecia não acreditar nas próprias palavras. Talvez não, concedi. Talvez eles nunca tenham parado para pensar no que estavam me fazendo, mas isso não muda o fato de que fizeram, e agora eles têm que conviver com as consequências. Sebastião levantou-se abruptamente. Você é impossível! Eu não sei como Roberto te suportou todos esses anos. E saiu da cozinha, deixando-me tremendo de raiva contida. Naquela noite, enquanto eu estava no meu quarto lendo, ouvi uma batida suave na minha porta. Mãe, era a voz de Vanessa, baixa e embargada. Posso entrar? Eu hesitei por um momento antes de responder. Entre. Vanessa entrou e ficou parada perto da porta, torcendo as mãos nervosamente. Os olhos dela estavam inchados de tanto chorar e o rosto estava pálido. Por um momento, eu vi a menina que ela tinha sido, assustada e vulnerável, e meu coração amoleceu perigosamente. O que você precisa? Perguntei, mantendo minha voz neutra. Eu queria pedir desculpas, ela disse, e as lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela. Você tem razão em tudo. Sebastião e eu nos aproveitamos de você, te usamos. E eu sinto muito, mãe, de verdade, sinto muito. Eu queria acreditar nela. Meu Deus, como eu queria acreditar nela. Mas havia algo na forma como ela evitava meu olhar, algo no tom da voz dela que me fazia duvidar. Você sente muito porque reconhece que o que fez foi errado? Perguntei suavemente. Ou você sente muito porque agora há consequências? Vanessa soltou um soluço. Que diferença faz? Eu estou dizendo que sinto muito. Isso não é suficiente? Não, eu respondi, e a palavra saiu mais dura do que eu pretendia. Não é suficiente, porque eu já vi esse padrão antes, Vanessa. Desde que você era criança, fazia algo de errado, chorava, pedia desculpas, e tudo voltava ao normal. Mas desta vez não pode ser assim. Desta vez, desculpas não bastam. Então, o que você quer de mim? A voz dela subiu, a frustração substituindo a tristeza. O que eu tenho que fazer para você me perdoar? Eu quero que vocês mudem, eu disse simplesmente. Eu quero que Sebastião arrume um emprego. Eu quero que você assuma a responsabilidade pelas suas dívidas. Eu quero que me tratem como uma pessoa, não como um caixa eletrônico. E eu quero que, se forem morar na minha casa, contribuam como adultos responsáveis. Você está pedindo demais, Vanessa explodiu. Não podemos fazer tudo isso da noite para o dia. Eu não estou pedindo que façam da noite para o dia, respondi com calma. Vocês têm até o fim do mês. São 3 semanas. Tempo suficiente para Sebastião encontrar pelo menos um emprego temporário. Tempo suficiente para vocês fazerem um orçamento e decidirem se podem pagar para ficar aqui. Vanessa me olhou com uma mistura de incredulidade e dor. E se a gente não puder? Você realmente nos jogaria na rua? Sua própria filha? Se vocês não podem pagar R$ 1.800 de aluguel aqui. Eu disse, sentindo minha voz falhar. Então precisam procurar um lugar mais barato. Um apartamento pequeno, um quarto em alguma casa compartilhada.
Há opções, Vanessa, só que nenhuma dessas opções inclui viver da minha aposentadoria. Ela ficou parada ali por um longo momento, olhando para mim como se eu fosse uma estranha. E suponho que, de certa forma, eu fosse. Eu não era mais a mãe submissa que ela havia conhecido. Eu não era mais a mulher que engolia a dor e a humilhação para manter a paz. Eu não te reconheço, disse Vanessa por fim com a voz fria. Essa não é você. Você tem razão, respondi. Esta não é a mulher que vocês transformaram em sua empregada. Esta é a mulher que eu deveria ter sido desde o início. A mulher que seu pai teria querido que eu fosse. Vanessa saiu do quarto sem dizer mais nada, fechando a porta com mais força do que o necessário. Eu fiquei sentada na cama sentindo as lágrimas rolarem pelo meu rosto. Isso era mais difícil do que eu havia imaginado. Muito mais difícil. Mas então, lembrei-me dos extratos bancários. Lembrei-me das noites chorando em silêncio enquanto eles riam na sala. Lembrei-me de cada humilhação, de cada momento em que me senti invisível e inútil. E eu soube que não podia desistir agora, não depois de ter chegado tão longe. Na manhã seguinte, algo inesperado aconteceu. A campainha tocou por volta das 10. Quando abri a porta, encontrei uma jovem bonita, de uns 25 anos, com um sorriso caloroso. Por um momento, não a reconheci. Vó, ela disse, e então eu me lembrei. Carolina, minha neta. A filha que Vanessa teve jovem, antes de se casar com Sebastião. Carolina, que tinha ido estudar em outra cidade há 5 anos e com quem eu havia perdido contato. Carolina! Meu coração deu um salto. O que você está fazendo aqui? Posso entrar? Ela perguntou, olhando para dentro da casa com cautela. Eu a deixei entrar, confusa, mas feliz em vê-la. Sentamos na sala e Carolina pegou minhas mãos nas suas. Vó, eu preciso falar com você sobre algo importante, ela disse com seriedade. E a mãe não pode saber que eu estou aqui. Meu coração começou a bater mais rápido. O que está acontecendo, querida? Carolina respirou fundo. Vó, eu estive conversando com a tia Bruna, sua amiga do prédio onde você morava antes. Ela me disse que você não a visita há 3 anos. Eu fiquei preocupada e comecei a investigar. Ela fez uma pausa, os olhos cheios de preocupação. Vó, o que está acontecendo com você? E então, pela primeira vez desde que tudo começou, eu desabei. Contei tudo para Carolina. Cada detalhe doloroso, cada humilhação, cada real roubado. Ela me ouviu em silêncio, apertando minhas mãos, e eu vi os olhos dela se encherem de lágrimas. Eu sabia que algo estava errado, ela disse quando terminei. A mãe sempre dava desculpas quando eu perguntava por você. Dizia que você estava ocupada, que estava cansada, que não queria falar, mas algo não se encaixava. Ela olhou diretamente para mim. Vó, você não pode ficar aqui, não é seguro, não é saudável. Para onde eu iria? Perguntei, sentindo o peso da minha idade pela primeira vez em dias. Carolina sorriu. Comigo. Ou de volta para sua casa, ou com a Bruna. Ela disse que ficaria encantada em te receber. Você tem opções, vó. Você não está presa aqui. As palavras dela foram como uma luz na escuridão. Eu não estava sozinha. Eu não tinha estado sozinha todo esse tempo. Havia pessoas que realmente se importavam comigo. Não pelo meu dinheiro, mas por mim. A visita de Carolina mudou tudo. Pela primeira vez em 3 anos, senti que tinha uma aliada. Alguém que me via como um ser humano e não como um recurso. Passamos a manhã toda conversando, planejando, reconstruindo o relacionamento que Vanessa havia sabotado sistematicamente com suas desculpas e mentiras. A mãe sempre dizia que você estava muito cansada para receber visitas. Carolina me contou com tristeza que sua saúde estava frágil e você precisava descansar. Eu acreditei nela, vó. Pensei que ela estava te protegendo ao não te incomodar. Eu nunca estive muito cansada para você, eu disse, apertando as mãos dela. Vanessa te afastou de mim porque sabia que você veria o que estava realmente acontecendo. Você sempre foi mais observadora, mais crítica das decisões dela. Carolina assentiu lentamente. Eu sempre tive minhas dúvidas sobre o Sebastião. Desde o dia em que a mãe o apresentou, eu não gostei de algo nele. O jeito que ele falava sobre dinheiro, sobre sucesso, como se fossem as únicas coisas importantes na vida. Ela fez uma pausa. Você sabia que ele me pediu dinheiro emprestado uma vez? Há 2 anos.
R$ 500 que, segundo ele, precisava com urgência. Eu tinha acabado de começar a trabalhar e era tudo o que eu tinha economizado. Você deu a ele? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Sim, ela admitiu com vergonha. E ele nunca me devolveu. Quando eu o lembrei meses depois, ele ficou com raiva. Disse que eu era egoísta, que a família deveria se ajudar sem esperar nada em troca. Foi então que comecei a me afastar. Parei de vir com tanta frequência e a mãe não fazia nada para impedir. Estávamos tão absortas em nossa conversa que não ouvimos Vanessa descer as escadas. A voz dela nos assustou. Carolina, o que você está fazendo aqui? Carolina se levantou lentamente, encarando a mãe com uma expressão que eu nunca tinha visto nela antes. Era de decepção, misturada com raiva contida. Eu vim ver minha avó-mãe, algo que eu deveria ter feito há muito tempo. Vanessa entrou na sala com passos cautelosos. Eu não entendo. Eu disse a você que a avó estava bem. Por que você não me ligou antes de vir? Porque a Bruna me contou algumas coisas interessantes, respondeu Carolina com a voz firme, sobre como a avó não visita a própria casa há 3 anos, sobre como você parou de responder minhas ligações quando eu perguntava por ela, sobre como toda vez que eu queria vir você dava desculpas. O rosto de Vanessa empalideceu. Eu só estava protegendo-a. Sua avó tem passado por um momento difícil desde que o vô morreu. Ela precisava de espaço. Precisava de espaço? Repetiu Carolina com incredulidade. Ou você precisava que ninguém percebesse o que você e o Sebastião estavam fazendo com ela? O que isso significa? A voz de Vanessa subiu defensivamente. Significa que eu descobri tudo, mãe. Carolina cruzou os braços. A avó me contou sobre o dinheiro, sobre como vocês a trataram, sobre como a transformaram em sua empregada enquanto esvaziavam a conta bancária dela. Vanessa olhou para mim com os olhos cheios de traição. Você contou a ela? Por que você faria isso? Para colocá-la contra mim. Eu não a coloquei contra você, eu respondi com cansaço. Você mesma fez isso com suas ações. Carolina veio aqui preocupada comigo e eu disse a verdade, algo que eu deveria ter feito há muito tempo. Sebastião apareceu naquele momento, ainda de pijama, embora já fosse quase meio-dia. Que barulho é esse? Perguntou ele com irritação. Então ele viu Carolina e a expressão dele mudou. Ah, você... Sim, disse Carolina com frieza. O membro da família que vocês preferem manter afastado. Agora eu entendo por quê. Olha, menina, começou Sebastião com um tom condescendente. Você não está entendendo a situação completa. Sua avó está confusa, misturando as coisas. Eu não estou confusa. Eu intervi antes que Carolina pudesse responder. E eu tenho todos os extratos bancários para provar cada palavra que eu disse. Eu me levantei e fui para o meu quarto, voltando com as cópias que eu havia guardado. Eu as entreguei a Carolina. Leia você mesma. Carolina pegou os papéis e começou a revisá-los. Eu vi os olhos dela se arregalarem a cada página, sua mandíbula se tensionar, suas mãos começarem a tremer levemente. Quando ela terminou, olhou para a mãe com uma expressão que eu nunca tinha visto em seu rosto. Era puro nojo. R$ 150 mil, ela disse com a voz trêmula. Em 3 anos. Mãe, como você pôde? Ela é sua mãe. Ela te criou sozinha depois que meu pai biológico foi embora. Trabalhou em 2 empregos para te dar uma boa educação. E é assim que você paga? Você não entende, disse Vanessa, as lágrimas começando a rolar. A gente tinha dívidas, problemas. Ela queria ajudar. Ela queria ajudar, ou vocês a manipularam para que lhes desse acesso ao dinheiro dela? Carolina jogou os papéis sobre a mesa. Eu vi as cobranças, mãe. Restaurantes caros, joias, férias, roupa de grife, enquanto a avó vivia num quartinho do tamanho de um armário e usava as mesmas roupas gastas. Sebastião tentou intervir. Escuta, Carolina, este é um assunto entre adultos. Você não tem que se meter. Explorar financeiramente uma idosa vulnerável é um assunto entre adultos? Carolina se virou para ele com fúria. Você sabe como isso é chamado legalmente? Abuso de idoso. É crime! O silêncio que se seguiu foi pesado. Eu vi Vanessa e Sebastião trocarem olhares de pânico. Carolina havia dito em voz alta o que eu estava com muito medo de admitir até para mim mesma. O que eles tinham feito não era apenas imoral, era ilegal. Ninguém vai envolver a polícia, disse Vanessa rapidamente.
Isto é um desentendimento familiar. Vamos resolver internamente. Como vocês têm resolvido até agora? Perguntou Carolina com sarcasmo. Vó, venha comigo agora. Arrume suas coisas. Você vem para o meu apartamento? Carolina, não, protestou Vanessa. Você não pode levá-la assim. Esta é a casa dela. Exatamente, disse Carolina. É a casa dela, não a de vocês. E eu acho que é hora de a avó decidir quem fica e quem vai embora. Todos os olhares se voltaram para mim. Era o momento da verdade, a decisão que mudaria tudo. Eu podia sentir o peso de 3 anos de dor, de humilhação, de silêncio forçado pressionando meus ombros. Carolina tem razão, eu disse por fim, minha voz soando mais forte do que eu me sentia. Esta é a minha casa, a casa que Roberto e eu compramos juntos, a casa onde criamos Vanessa, e eu acho que é hora de ela voltar a ser realmente o meu lar. Mãe, não, sussurrou Vanessa. Por favor, não faça isso. Vocês têm até o final do mês, continuei, ignorando sua súplica. Como eu já disse, podem ficar se pagarem R$ 1.800 de aluguel e começarem a contribuir de forma justa, ou podem procurar outro lugar. A decisão é de vocês. Sebastião deu um passo na minha direção com os punhos cerrados, mas Carolina se interpôs imediatamente. Nem pense nisso, ela disse com a voz perigosamente baixa. Toque nela, e eu juro que chamo a polícia agora mesmo. Sebastião recuou, mas o olhar dele estava cheio de ódio. Isto é culpa sua, ele cuspiu. Você colocou essa pirralha nos nossos assuntos. Você destruiu esta família. Não, eu disse com firmeza. Vocês destruíram esta família quando decidiram que eu valia mais morta do que viva. Quando olharam para mim e viram apenas reais em vez de uma pessoa. Quando transformaram minha dor em sua oportunidade. Vanessa desabou no sofá, soluçando descontroladamente. Uma parte de mim queria consolá-la, abraçá-la, como eu havia feito milhares de vezes quando ela era criança. Mas outra parte, a parte nova e mais forte que havia despertado no banco há 2 semanas, manteve-se firme. Carolina pegou meu braço suavemente. Venha, vó. Vamos arrumar algumas das suas coisas. Você vai ficar comigo esta semana enquanto decidimos os próximos passos. Eu não preciso ficar com você, eu disse, surpreendendo a mim mesma. Esta é a minha casa. Se alguém tem que ir embora, são eles. Carolina sorriu com orgulho. É isso aí, vó. Olhei para Vanessa e Sebastião uma última vez. Vocês têm 2 semanas, eu disse com a voz clara. Comecem a procurar emprego, façam um orçamento, decidam se podem ficar sob minhas condições ou arrumem suas coisas e encontrem outro lugar. Subi as escadas com Carolina ao meu lado, deixando para trás os soluços de Vanessa e as maldições abafadas de Sebastião. A cada passo que eu dava, sentia o peso de 3 anos se desprendendo dos meus ombros. Eu não sabia o que viria depois. Não sabia se Vanessa e eu conseguiríamos algum dia consertar nosso relacionamento, mas pela primeira vez em muito tempo, senti que estava caminhando para frente em vez de apenas sobreviver. No meu quarto, Carolina me ajudou a organizar meus poucos pertences. Eu estou orgulhosa de você, vó, ela disse enquanto dobrava minha roupa. Eu sei que isso não é fácil. É a coisa mais difícil que eu já fiz na vida, admiti, mas também a mais necessária. 6 meses depois, eu estava sentada na varanda da minha casa de verdade, aquela que Roberto e eu havíamos construído juntos, tomando café e vendo o sol nascer. O jardim que havia sido abandonado por 3 anos agora florescia novamente. Eu tinha replantado as rosas que Roberto tanto amava, e toda manhã o perfume delas me lembrava que a vida podia ser linda mesmo após a perda. Vanessa e Sebastião tinham ido embora 2 semanas depois do meu ultimato. Não pagaram aluguel, não procuraram emprego de verdade, simplesmente arrumaram suas coisas no meio da noite e foram embora sem se despedir. Eu encontrei um bilhete na mesa da cozinha. Espero que você seja feliz sozinha, dizia com a letra apertada da Vanessa. Não havia assinatura, não havia despedida, apenas aquela frase cheia de amargura. Os primeiros dias após a partida deles foram estranhos. A casa parecia silenciosa demais, grande demais. Eu acordava de madrugada esperando ouvir as vozes deles, os passos, até as reclamações. Mas, lentamente, aquele silêncio se transformou em paz. Aprendi a desfrutar das minhas manhãs sem pressa, das minhas refeições sem críticas,
das minhas tardes sem demandas. Carolina vinha me visitar todo fim de semana. Cozinhávamos juntas, assistíamos a filmes antigos, falávamos sobre tudo e sobre nada. Ela me contava sobre o trabalho como designer gráfica, sobre os sonhos dela de abrir o próprio estúdio um dia. Eu contava a ela histórias de quando eu era jovem, sobre os avós dela, sobre a vida que eu tinha vivido antes de me perder na dor. Bruna também voltou a fazer parte da minha vida, minha amiga do peito, que eu tinha abandonado sem perceber quando me mudei com Vanessa. Ela não guardou rancor. Ela me recebeu de braços abertos e com lágrimas nos olhos. Eu senti tanto a sua falta. Ela me disse naquele primeiro dia em que fui visitá-la. Eu sabia que algo estava errado, mas eu não sabia como te ajudar. Eu também não sabia como pedir ajuda, admiti. Eu me convenci de que merecia tudo o que estava me acontecendo, que era minha obrigação me sacrificar pela minha filha. Bruna pegou minhas mãos, os olhos castanhos dela, cheios da sabedoria dos seus 73 anos. Sacrifício não é amor quando é feito à custa da sua própria dignidade, Rosália. Isso é autodestruição. Com o passar dos meses, comecei a redescobrir quem eu era além de ser mãe, além de ser viúva. Eu me inscrevi em um clube de leitura na biblioteca do bairro. Comecei a ter aulas de pintura em aquarela no centro comunitário. Coisas pequenas, simples, mas que me faziam sentir viva de uma maneira que eu não tinha experimentado em anos. Minha aposentadoria, aqueles R$ 5.000 mensais que antes desapareciam nas contas dos outros, agora eram meus para administrar. Eu pagava minhas contas, comprava comida de qualidade, permitia-me pequenos luxos como livros novos ou flores frescas para a casa. Eu até comecei a economizar. Pela primeira vez em 3 anos, eu tinha uma reserva financeira que crescia todo mês. Um dia, 2 meses depois que eles foram embora, recebi uma mensagem da Vanessa. Era breve, fria. Preciso que você me empreste R$ 12.000. É uma emergência. Nem sequer um olá, nem uma pergunta sobre como eu estava, apenas uma demanda disfarçada de pedido. Eu respondi depois de pensar a noite inteira. Não, Vanessa, eu não vou te emprestar dinheiro. Se você tem uma emergência real, procure ajuda nos serviços sociais ou com amigos, mas meu dinheiro não está mais disponível para você. A resposta dela foi instantânea e venenosa. Eu sabia que você era uma egoísta. Quem dera o pai estivesse vivo para ver no que você se transformou. Eu bloqueei o número dela depois de ler aquilo. Não por raiva, mas por autoproteção. Cada mensagem dela era um anzol tentando me arrastar de volta para o padrão tóxico que tínhamos. Carolina me abraçou quando eu contei a ela. Você fez a coisa certa, vó. A mãe precisa chegar ao fundo do poço antes de poder realmente mudar, e você ajudando só atrasa isso. Você acha que um dia a gente pode consertar nosso relacionamento? Perguntei com a voz baixa, porque apesar de tudo, Vanessa ainda era minha filha. Carolina pensou por um momento. Talvez, mas só se ela reconhecer de verdade o que fez. Não apenas desculpas vazias porque ela precisa de algo, um reconhecimento real do dano que causou. E isso pode levar anos, vó, ou pode nunca acontecer. Eu aprendi a viver com essa incerteza. Alguns dias eram mais difíceis que outros. Eu via mães e filhas caminhando juntas no parque e sentia uma pontada de dor. Eu ouvia a Bruna falar ao telefone com os filhos e me perguntava se algum dia voltaria a ter essas conversas com Vanessa. Mas então eu olhava ao redor da minha casa, realmente minha agora, cheia de coisas que eu havia escolhido. Eu olhava para minha conta bancária com seu saldo crescente. Eu olhava para as pinturas em aquarela que eu tinha criado, imperfeitas, mas feitas com amor, e eu sabia que tinha tomado a decisão certa. Uma tarde de primavera, enquanto eu regava as rosas de Roberto, ouvi a campainha tocar. Quando abri, encontrei Vanessa parada no degrau. Ela parecia diferente, mais magra, com olheiras profundas, sem a maquiagem perfeita que ela sempre usava. As roupas dela eram simples, gastas. "Oi, mãe", ela disse com a voz trêmula. "Vanessa." Minha voz saiu mais fria do que eu pretendia, mas era um mecanismo de defesa automático. Eu posso entrar? Só quero conversar. Eu prometo que não vim pedir nada." Os olhos dela estavam cheios de lágrimas genuínas, tão diferentes das lágrimas manipuladoras que eu havia visto antes.
Eu a deixei entrar, embora cada instinto me gritasse para ser cautelosa. Sentamos na sala com um espaço considerável entre nós no sofá. Sebastião e eu nos separamos. Vanessa começou, olhando para as mãos dela. Há 2 meses. Acontece que ele tinha mais dívidas do que eu sabia. Dívidas de jogo. Perdemos o apartamento que alugamos. Eu estou morando com uma amiga agora. Consegui um segundo emprego. Estou tentando pagar tudo o que devemos. Eu esperei em silêncio, sem oferecer soluções, sem tentar resolver os problemas dela. Eu não vim pedir seu dinheiro, ela continuou. Eu vim dizer que você tinha razão. Em tudo. Eu usei você. Eu te tratei horrivelmente. Eu me aproveitei da sua dor pela morte do pai e te transformei em algo que você não era. Eu tirei sua dignidade. As lágrimas rolavam livremente agora. E eu sinto muito. Meu Deus, mãe, sinto muito mesmo. Por que agora? Perguntei suavemente. Por que você vem me dizer isso agora? Porque eu cheguei ao fundo do poço, ela admitiu. Porque eu perdi tudo. Porque finalmente eu entendi o que eu te fiz quando alguém fez o mesmo comigo. Ela levantou o olhar, os olhos vermelhos encontrando os meus. Sebastião me deixou sem nada, mãe. Exatamente como eu deixei você. E quando me senti usada, descartada, invisível, eu finalmente entendi. Nós ficamos em silêncio por um longo momento. Uma parte de mim queria abraçá-la, perdoá-la imediatamente, voltar a ser a mãe protetora dela. Mas a parte mais sábia, aquela que havia lutado tanto para emergir, sabia que o perdão verdadeiro exigia mais do que palavras. Eu agradeço suas desculpas, eu disse por fim. De verdade. Mas desculpas são só o começo, Vanessa. Eu preciso ver uma mudança real. Eu preciso de tempo para sarar. Eu preciso saber que você não voltará a me ver como uma solução para seus problemas. Eu entendo, ela assentiu. Eu não espero que você me perdoe hoje. Eu só queria que você soubesse que eu finalmente entendi e que vou trabalhar para ser melhor. Não por você, mas por mim. Nós conversamos por 2 horas naquele dia. Foi doloroso, honesto, cru. Eu contei a ela como eu tinha me sentido durante aqueles 3 anos. Ela me contou sobre os próprios medos e fraquezas que a levaram a justificar as ações dela. Nós não terminamos como as melhores amigas. Não nos abraçamos e prometemos que tudo estava resolvido, mas foi um começo. Quando ela foi embora, sentei-me novamente na minha varanda, segurando meu café já frio. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. As rosas de Roberto balançavam suavemente com a brisa. Eu não sabia se Vanessa e eu algum dia recuperaríamos o que tínhamos perdido. Eu não sabia se ela realmente mudaria ou se aquilo era apenas outro padrão temporário. Mas eu sabia de uma coisa com certeza. Eu tinha mudado. Eu tinha encontrado minha voz, meu valor, meu direito de existir como algo mais do que um meio para os fins dos outros. 69 anos me levaram para aprender que amor próprio não é egoísmo, que estabelecer limites não é crueldade, que dizer não quando é necessário é um ato de sobrevivência, não de mesquinhez. Olhei para o meu reflexo na janela. Vi uma mulher com rugas honestamente conquistadas, com cabelos grisalhos que ela não tentava mais agradar aos outros, com olhos que tinham chorado, mas que agora brilhavam com algo novo. Liberdade. Liberdade, Roberto. Sussurrei ao vento. Eu finalmente consegui. Eu finalmente me defendi. E em algum lugar, nas minhas memórias mais preciosas, eu podia ouvir a voz dele me dizendo o que ele sempre dizia: eu estou orgulhoso de você, meu amor. Eu entrei na minha casa, no meu lar, fechei a porta atrás de mim e sorri, porque hoje eu não precisava da permissão de ninguém para viver. Hoje eu não tinha que pedir desculpas por existir. Hoje eu era simplesmente Rosália, e isso era mais do que suficiente. Gostou da minha história? Se assistiu até o fim, comenta 1. Se curtiu, pode me apoiar dando like no vídeo ou mandando uma pequena doação. No meu canal tem várias outras histórias de vida como essa. Se inscreve e confere. Coloquei 2 novas histórias na tela que todo mundo adorou. Obrigado por estar aqui. Te vejo na próxima história, com carinho.